Caríssimos irmãos e irmãs, como é bonito a gente olhar para a nossa assembleia e não ver somente as crianças da nossa catequese, os nossos jovens que estão se preparando para o crisma, mas é bonito a gente olhar para a nossa assembleia e ver a presença da nossa família. Porque foi assim que Deus pensou quando, ao enviar o seu Filho Jesus a este mundo, não o enviou de qualquer maneira, mas escolheu Maria, escolheu José para cuidar, para ensinar, para mostrar ao mundo o verdadeiro sentido que esta palavra família tem. E a família que reza unida é uma família que permanece unida. Por isso, da importância de vocês estarem também aos domingos acompanhando os filhos de vocês. Mas a importância porque todo domingo é dia do Senhor. Todo domingo é dia de agradecermos a Deus. E quando a gente fala sobre esta palavra, agradecimento, gratidão, ainda que nossos louvores não sejam necessários a Deus, mas se faz necessário porque a gratidão é uma das mais importantes virtudes, dentre tantas, que o ser humano tem. E eu vou perguntar, mas não precisa me responder, mas guarde no seu coração a resposta desta pergunta. Qual foi a última coisa que você agradeceu a Deus ontem, antes de você fechar os olhos, antes de você terminar o seu dia? Qual foi a última coisa que você agradeceu? E vamos ver qual foi a resposta. Porque muitas das vezes a nossa vida é um verdadeiro muro das lamentações. Nós mais murmuramos do que nós agradecemos. Mas imaginemos, se tudo que nós reclamássemos, se toda a nossa murmuração para com determinadas coisas, se estas coisas deixassem de existir. Da mesma forma, se no dia seguinte a gente só recebesse aquilo que na noite anterior a gente agradeceu, muitos dos nossos irmãos estariam numa pobreza tremenda, porque é assim que boa parte de alguns dos nossos irmãos, sem nenhuma pretensão de julgamento, vivem. Começam o dia, passam, terminam o dia sem lembrar-se de Deus. Então hoje é o nosso penúltimo domingo do tempo comum. Nós temos na nossa igreja o nosso calendário litúrgico. No próximo domingo, nós vamos celebrar a festa do Cristo Rei do Universo. E nós vamos começar um dos tempos bonitos da nossa igreja, que é o período do Advento, que significa um tempo de espera. Então, como acontece nas nossas vidas,
é preciso que esses dias nós também façamos uma avaliação de como está a nossa vida. Como a gente faz a cada ano. A gente começa a perceber que a nossa cidade, as pessoas começam a enfeitar as fachadas de suas casas, começam a fazer reformas, a pintar. Então, do mesmo jeito, nós precisamos fazer os reparos no nosso coração. Precisamos colocar em uma balança o que foi positivo e o que nós deixemos de fazer, para que nós, ao concluirmos este peso, a gente possa observar que a gente mais acertou do que erramos. Isto é necessário que a gente sempre faça para quê? Para que nós nos preparemos para a segunda volta do nosso amigo Jesus. Porque um dia Jesus estava voltando para o Pai e os seus discípulos estavam olhando para o alto, olhando para Jesus subir. E Deus mandou uns anjos, e esses anjos disseram para os discípulos: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o alto? Este mesmo Jesus que agora estáis vendo subir, este mesmo Jesus, um dia ele voltará. Então nós ouvimos hoje a palavra de Deus falando sobre nós, falando da nossa conversão. O pedido de Jesus é para que nós mudemos de atitude, que nós mudemos a postura errônea que muitas das vezes nós seguimos, para que nós possamos tão somente nos esforçarmos para fazermos a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus, diferentemente do que muitos pensam, a vontade de Deus é que todos nós cheguemos à salvação. Porque foi para isto que nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida numa cruz, para que nós fôssemos salvos. Então este sangue derramado numa cruz fez com que nós ganhássemos a salvação. Mas é preciso que nós tenhamos nas nossas ações esta garantia. Por isso da importância da gente sempre fazer uma avaliação e ouvir os nossos pais, ouvir o que eles nos pedem, ouvir o que as pessoas mais experientes têm a nos dizer. Porque quando nós escutamos a voz das pessoas sábias, que costumam estar ao nosso lado, dificilmente nós vamos escutar a voz do mundo. Porque a voz do mundo, na maioria das vezes, anda na contramão de Deus. E andar na contramão de Deus, muitas das vezes, nos levará ao pecado. E o pecado, ele causa esta ruptura nas nossas ações e em nossas vidas. Por isso, amados irmãos e irmãs, o que Jesus falou para nós hoje? Jesus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, estas não passarão. Para dizer para nós, se de fato nós quisermos ser discípulos de Jesus, não digo cristão, porque qualquer pessoa pode ser
cristão, mas nem todos são discípulos de Jesus. Por isso a gente lembra daquelas palavras que os anjos disseram para os discípulos de Jesus: homens da Galileia, por que ficais aí parado? Por quê? Porque o verdadeiro discípulo é aquele que está sempre a caminho, mas não é qualquer caminho, é este caminho apresentado por Jesus, que é aquilo que ele diz para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós buscarmos viver este caminho, teremos a certeza que não haverá motivos para que nós nos preocupemos com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre comparo a segunda vinda de Jesus com a chegada de um pai e de uma mãe em sua casa. Qual deveria ser a postura dos filhos quando os pais estão prestes a voltar para casa? Deveria ser a postura da alegria, porque só tem um motivo para a gente ficar triste quando os nossos pais estão prestes a chegar: é se na sua ausência eu tiver feito algo de errado. Se eu tiver feito algo de errado, eu vou criar uma preocupação de uma futura punição. Então, para que nós não sejamos punidos, é necessário que a gente esteja atento às coisas boas desta vida. Por quê? Porque todos nós nascemos bom. Ninguém nasceu ruim. Da mesma forma que todos nós nascemos bom, nós precisamos, na nossa vida, continuar sendo bons. Porque, no fim de tudo, nós seremos julgados. Nós vamos ser chamados diante de Deus, como também aqui na terra, a gente é chamado pelos nossos pais para a gente dar satisfação, para a gente dar conta de algo que nós deixamos de realizar. Por isso, nesta nossa caminhada de final de ano, para que nós nos preparemos para a segunda vinda de Jesus, para que nós vivenciamos de modo positivo o período do advento, nós vamos olhar para o nosso coração. E vocês lembram daquela pergunta que nós iniciamos a nossa reflexão: qual foi a última coisa que eu agradeci a Deus ontem? Então, para a gente finalizar, nós precisamos também perguntar ao nosso coração: o que precisa ser erradicado? O que eu preciso tirar do meu coração para tão somente Jesus entrar e fazer morada no meu coração? Então se pergunte também ao longo desta semana que nós estamos começando hoje: o que eu preciso tirar do meu coração? Quais são as transformações que eu preciso mudar, que eu preciso consertar em minha vida? E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos estar mais uma vez ouvindo aquilo que os anjos de Deus disseram aos discípulos. Eles também vão dizer para nós que é preciso que nós nos permitamos que Jesus more em nós e que as nossas ações estejam em consonância com aquilo que Jesus pede a nós, que é amar a Deus, ou seja, colocar Deus como centro de nossas vidas, mas também a gente amar o nosso próximo como nós também nos amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
e vamos juntos professar a nossa fé.